com leveza e visão, trazendo histórias que tocam o coração. Notícias, tendência, gente com atitude. É o programa que conecta com saúde. Boa tarde! Estamos aqui mais uma vez para ficarmos com vocês nessa tarde maravilhosa de domingo. O nosso programa está simplesmente incrível! E como sempre, um programa cheio de informações de qualidade, novidades e tudo que há de melhor. E para começarmos bem essa tarde de domingo, vamos começar com o quadro que vocês amam, 5 minutos para o chá. Vem com a gente! Vamos ao nosso chá. Nosso chazinho. Uau, delícia. Ai, Tô doida pra tomar. 5 minutos para um chá. E qual é o nosso tema de hoje? Estava vendo, né, como tem aumentado o número de feminicídio no Brasil. Com certeza. Eu estava lendo uma matéria em que foi explicado que até o dia 7 de janeiro desse ano já tinham acontecido mais de 10 casos de feminicídio. Ou seja, um número que ultrapassava o número de dias do ano. Estamos perdendo mulheres, estamos desconstruindo famílias. Com certeza. Aonde nós iremos parar? Exato. Eu acho muito importante que façamos uma pausa para refletir um pouco sobre esse tema de grande relevância. Quando falamos de feminicídio, geralmente falamos do fim de uma história, né? Pois é, mas é sempre importante a gente falar sobre o começo. Sim, da infância. E da educação, que é o que potencialmente pode modificar o final dessa história. Mas o que nós estamos ensinando aos nossos meninos nas nossas casas, na escola, nas comunidades que eles frequentam, igreja? Como eles lidam com o não, com as frustrações, com os limites, com o que o outro coloca sobre si. Eles não conseguem ouvir o não. Não conseguem ouvir o não, exatamente. Sobretudo quando parte de uma mulher. E já tivemos várias campanhas, né, que o não é não, que a pessoa tem que entender que muitas vezes aquele relacionamento não está sendo mais saudável. Exatamente. Um relacionamento, ele precisa de ter saúde também. Ele é construído por duas pessoas com o objetivo delas serem felizes juntas. Se a pessoa está mais feliz sozinha do que naquela relação, é o momento de acabar. E de acabar bem para as duas partes. E é muito importante que isso comece a ser dito quando o homem ainda é um menino. Nós precisamos trabalhar mais dentro da própria educação para conscientizar os meninos a entenderem a importância da mulher, o papel da mulher e trabalhar melhor com o não. Mas existem algumas coisas que nós aprendemos enquanto sociedade que acabam incentivando esse tipo de comportamento sem que as pessoas se deem conta. O que seria? Aquilo que seria? está sendo ensinado lá na infância vai repercutir no início, como, por exemplo, que homens não podem chorar. Verdade. Essa frase de que homens não choram, de que chorar é um sinal de fraqueza, ensina às crianças que os seus sentimentos não importam, que eles não podem ser valorizados, que eles não podem ser externalizados. Então, eles aprendem a reprimir isso. E o final disso não pode ser uma coisa boa. As consequências lá na frente são não saber lidar com a própria angústia, com a própria tristeza, com a raiva. Eles aprendem que isso não tem que ser administrado, que isso tem que ser jogado para debaixo do tapete. Só que tem uma hora que o tapete não aguenta mais tanta poeira. E aí as coisas saem do controle. Então, às vezes, uma simples frase que vai sendo repetida várias e várias vezes ao longo da infância daquela criança vai trazer catástrofes no futuro. E muitas vezes também eles repetem ações. Com certeza. Eles observam em alguns locais que eles frequentam com uma certa frequência atos assim. Muitas vezes é aquela agressividade do gritar com uma mulher, com obrigar a mulher a fazer determinadas ações, até mesmo dentro de casa. Exato. E o menino cresce naquele ambiente, ele cresce convivendo com aquilo. E ele passa a entender que é dessa forma que ele deve tratar uma mulher. Até mesmo a desautorização das ações maternas,
né? A gente sempre fala que é importante que os conflitos sobre a criação de uma criança sejam discutidos fora do alcance dela. Então, se eu acho que o meu filho pode jogar bola e o pai dele acha que não, essa discussão não tem que ser na frente da criança. Isso precisa ser feito de forma reservada para que se possa entrar num consenso sem que a criança observe isso. Outra coisa muito cultural que a gente tem é quando seu pai chegar em casa, você vai ver. Então, o que é passado para essa criança? Minha mãe não tem autoridade. A fortaleza da casa é a do meu pai. Então, assim, a minha mãe não tem autoridade suficiente para tomar decisões. Logo, ela é algo inferior ao meu pai. Então, para a gente E eu quero ser igual ao meu pai. Que é a pessoa que não vai legitimar o que aquela mulher está falando. Porque se só a opinião do meu pai importa, é o meu pai que manda. E se meu pai que manda, ele impõe. E quando eu quiser ter uma mulher, eu vou agir dessa mesma maneira. Ela vai ter que me obedecer, ela vai ter que se assujeitar às minhas opiniões e não discutir, e não chegar a um consenso, né? E não elaborar isso em família. Nós aqui falamos muito sobre a importância da comunicação entre as famílias. E a comunicação ela precisa ser feita de forma não violenta. Porque quando nós criamos uma criança que vivencia gritos, discussões, essa criança está aprendendo que a violência é sim um caminho possível. E nós não podemos deixar isso acontecer. Porque às vezes as pessoas só reconhecem como violência a agressão física. Sim, e elas estão muito enganadas, né? Existem diversas formas de violência. Violência soco na patrimonial. porta. Exatamente. Bater forte algum material de dentro de casa. Sair Gritar. bruscamente. Verbalizar ofensas, diminuir essa pessoa verbalmente, se apropriar dos bens materiais dela sem deixar que ela tenha plena determinação sobre seus bens materiais, sobre o destino do seu dinheiro. Impedir que a mulher exerça atividades fora da residência. Exatamente. Determinar a forma como ela se veste, como ela se comporta. Tudo isso é uma forma de violência. Infelizmente, o que nós percebemos é que muitas das vezes essas ações elas vão sendo diminuídas, ignoradas, até que nós chegamos à via de fato de uma agressão física e do feminicídio. Então, nós precisamos ficar atentas aos sinais de alerta. Com certeza. É muito importante que nós façamos ações o mais precoce possível. Então, a educação ela tem que começar com os meninos. Então, a gente entende que respeito não nasce pronto. Respeito se aprende. Exatamente, ele é uma construção que vem lá da infância. Se essa criança não aprendeu que se deve respeitar as diferenças, que uma mulher merece ser respeitada, que o não dela precisa ser ouvido e aceito, que há limites do próprio corpo e que quem dá esse limite é a própria pessoa, isso vai ter um desfecho muito negativo. O que nós percebemos é que as meninas costumam ser muito ensinadas sobre os cuidados com o próprio corpo. Não senta de perna aberta, não pode fazer isso, olha não sua pode fazer roupa. aquilo, olha sua roupa. Não. E os meninos são criados para serem livres. A gente percebe isso. Você um pode padrão. viver. Você pode viver, você pode fazer o que você quiser. Como quiser e onde quiser. E isso faz com que os limites não sejam devidamente assimilados. Porque o limite ele precisa ser ensinado. Então, se eu não organizo meu filho para ele entender que o corpo do outro é do outro e que o dele é propriedade apenas dele, que ninguém pode tocar, que ninguém pode invadir, assim como ele também não pode fazer isso com o outro, ele não vai aprender. Bom, e quem vai estar junto nessa briga, nessa luta, nessa campanha? Porque o respeito se aprende. Com certeza. Então, é fundamental que a escola esteja empenhada. Sim. Porque o menino passa um tempo importante dentro da escola. Então, eu acredito que campanhas devam ser realizadas. Iniciadas lá, né? Iniciadas, realizadas e fazendo com que a rede de ensino, nos 3 níveis, né, possam estar aliadas, buscando ajudar a transmitir as informações que a gente já falou aqui, né? E associada à educação, nós precisamos também trazer a saúde, sim, né? Claro.
A atenção primária de saúde deve estar junto também nessa luta. Médicos, enfermeiros, psicólogos, todo o grupo, né? Os agentes de saúde, porque é muito importante que também sejam apresentados nas escolas algumas atividades, né, de orientação sobre cuidado com o corpo, do consentimento, de como é a liberdade e o que não é permitido. Todos esses fatores precisam ser falados de uma forma mais repetitiva, de uma forma que a criança, tanto na infância quanto na adolescência e até na adultez, né? O EJA também pode estar, precisa estar também dentro desse processo, para que a gente possa fazer com que a nossa sociedade passe a pensar de uma forma mais coletiva, de uma forma mais amigável, com amor maior. E acho importante da gente trazer aqui nesse momento, para o público que está nos acompanhando em casa, o número de serviço de atendimento às mulheres em situações de violência, que é o número 180. Esse número, a ligação é gratuita, é para todo o Brasil. E nele você consegue informações, orientações, localidades de serviços de atendimentos à mulher mais próximos. Então, a delegacia mais próxima, você consegue saber como formalizar uma denúncia. Você consegue ter um apoio caso você entenda que está passando por uma situação de violência. Ou vamos supor, eu estou vendo alguém passar por uma situação de violência, não sei como ajudar, eu posso ligar para o 180 para receber as informações corretas. Então é importante que todos nós conheçamos esse número e que esse número seja divulgado sempre que possível. E a gente vai deixar aqui como sugestão uma campanha, né, de que respeito se aprende, né? E agora também a gente precisa saber se vocês nos acompanharam com chá, se vocês pararam para pensar um pouco sobre esses temas que nós estamos trazendo aqui, e se a hidratação está em dia. E agora um quadro maravilhoso com a minha mãe, doutora Jussara Cesário, médica ginecologista com mais de 30 anos, com experiência no atendimento à mulher, o poder de uma fênix. A fênix, quando renasce, ela não renasce igual. Ela renasce renovada. E talvez essa seja uma das maiores lições da vida para nós mulheres. Mudar não é perder quem somos, é atualizar quem nos tornamos. Muitas mulheres foram ensinadas a permanecerem iguais, mesmo quando tudo dentro do seu interior já foi renovado. Renovação não é uma ruptura radical. Na maioria das vezes ela acontece em silêncio. É quando aquela rotina que antigamente funcionava bem começa a pesar. Quando o corpo responde diferente e quando aquilo que antes fazia sentido, agora não faz mais. Renovar é perceber que a vida mudou e permitir-se mudar junto. A fênix entende que não dá para voar com penas antigas. E ela não se culpa por isso, ela se adapta. E nós mulheres, muitas das vezes, insistimos em manter versões que já não nos representam e deixamos de ir em busca da nossa melhor versão. Existem momentos em nossas vidas que percebemos que não dá mais para ser daquele mesmo jeito. Não é fraqueza, é consciência, é o corpo, a mente e a alma pedindo renovação. E é nesse momento que nasce a mulher fênix. Renovação é se permitir mudar, é entender que fases se encerram, ciclos se transformam e isso não é fracasso. Significa crescimento. O corpo muda, os sonhos mudam, os desejos mudam e tá tudo bem. E agora vamos às nossas dicas. Dica número 1. Atualize sua rotina com honestidade. Olhe para os seus dias e se pergunte: isso ainda faz sentido para mim? Dica número 2. Observe seu corpo, mas com respeito.
O corpo muda com os ciclos, com o tempo e com a experiência. Ele não está errado, ele só está vivo. Dica 3. Renove os pequenos hábitos. Horários, alimentação, suas pausas, sono, porque pequenas mudanças sustentam grandes transformações. E a dica número 4 era para que você revise relações e papéis. Nem todas as relações acompanham a nossa renovação, mas está tudo bem. Renovar não é desistir, é amadurecer. E a mulher não fracassa quando ela muda, ela somente cresce. A renovação é um sinal de vida e toda mulher que se permite renovar, renasce. E agora vamos bater aquele papo sobre a mente. Primeiro a mente, o quadro onde conversamos sobre saúde mental. Olá, bem-vindos ao quadro Primeiro a Mente. E hoje nós vamos conversar sobre como ter um corpo para o verão. Mas se você pensa que nós vamos conversar sobre dietas restritivas e exercícios físicos extenuantes, você está muito enganado. Pelo contrário, vamos conversar sobre o fato de um corpo para o verão ser o corpo onde habita uma pessoa feliz. Como vocês sabem, eu me especializei em transtornos alimentares. E essa época do ano é uma época especialmente delicada para pessoas que enfrentam esses tipos de transtornos. Pessoas que têm uma insatisfação constante com o próprio corpo, uma dificuldade em se alimentar, se sentem especialmente tristes nesse período. Deixa eu explicar para vocês. Os 3 transtornos alimentares mais conhecidos são a anorexia nervosa, bulimia nervosa e o transtorno de compulsão alimentar. Na anorexia nervosa, é muito comum que a pessoa tenha o que a gente chama de dismorfia corporal, ou seja, aquilo que ela vê no espelho não é o que reflete a realidade. Então, a pessoa se acha mais gorda, acha que as suas dimensões corporais estão maiores do que de fato está e, com isso, acaba adoecendo. Na bulimia nervosa, também é muito comum essa insatisfação com a imagem corporal. E na compulsão alimentar, por vezes a pessoa acaba desenvolvendo um quadro de sobrepeso ou de obesidade associados. Em todos esses casos, colocar uma roupa de banho pode ser especialmente difícil. As pessoas sentem uma pressão estética muito grande e elas se sentem incomodadas em serem vistas por outras pessoas em trajes menores. E nós sabemos que campanhas do estilo como preparar seu corpo para o verão, tenha um corpo para o verão, são extremamente dolorosas para essas pessoas, porque elas passam a ter a ideia de que o seu corpo é inadequado para poder aproveitar essa estação do ano, o que não é uma verdade. Todos os corpos merecem ser vistos, respeitados, acolhidos, e nós podemos e devemos utilizar os trajes que desejarmos. E quando existem esses tipos de campanha, a pessoa se sente inferiorizada e muitas das vezes desestimulada em frequentar os ambientes. Então, não é incomum que essas pessoas não frequentem praias, piscinas, cachoeiras, pelo medo do julgamento alheio e do próprio julgamento com o seu corpo, já que ela não está com o corpo preparado para essa estação do ano. Então, esse tipo de discurso é um discurso muito perigoso quando a gente olha por esse ponto de vista. Esses tipos de campanhas podem ser gatilhos para essas pessoas e elas podem entrar em crises nessa época do ano. Então, como sabemos que é um momento delicado, não é o ideal fazer esse tipo de campanhas, esses tipos de comentários. Se você trabalha na área da estética e pensou em fazer alguma propaganda nessa pegada, eu te convido a repensar sobre isso. Eu sei que quando a gente não trabalha especificamente com transtornos alimentares, essas coisas nos escapam, mas eu estou aqui justamente para isso, para ajudar vocês a construírem um mundo mentalmente mais saudável. Acompanhar esse tipo de conteúdo na rede pode proporcionar uma vergonha do próprio corpo, queda na autoestima, a evitação de programas que poderiam ser super atrativos e legais. Então, nós, enquanto sociedade, precisamos repensar sobre isso. E agora, algumas dicas
para vocês que sofrem com transtornos alimentares e estão nos acompanhando para passarem por essa época do ano de uma forma um pouco menos angustiante. Dica número 1, escolha bem o tipo de conteúdo que você irá consumir na internet. Nós sabemos que hoje em dia a comparação com o virtual é muito constante e principalmente com fotos cheias de efeito, por vezes até mesmo com a inteligência artificial, e que nos causam uma impressão de que nunca teremos um corpo tão belo como aquele. E de fato não teremos, porque foi um corpo construído estrategicamente para as redes sociais. Não é um corpo real. Corpos reais têm estria, celulite, marquinhas que nos desagradam. Isso é um corpo real, é um corpo com imperfeições. Dica número 2, escolham roupas que te tragam conforto e não punição. Aquela roupa que você sabe que se colocar vai se sentir desconfortável porque vestia ela algum tempo atrás e ela tinha um caimento melhor. Você não precisa passar por isso, você não precisa desse sofrimento. Você pode escolher pode e deve escolher roupas confortáveis e que te permitam transitar de uma forma leve e feliz. E a terceira dica, focar no que o seu corpo é capaz de fazer e não no que ele parece. Então, o nosso corpo, ele é a nossa forma de estar no mundo. É ele que nos permite fazer nossos hobbies, passear. Então, nós devemos amá-lo e não condená-lo por aquilo que vemos no espelho. E aqui vai um lembrete para você. O seu corpo não precisa mudar para o verão. O que precisa mudar é a forma como ele é cobrado. Se você se identificou com o que eu disse aqui, se você acha que pode estar passando por um momento de transtorno, busque ajuda. É muito importante que você não passe por isso sozinho. E agora aquele quadro que te mantém informado por dentro de tudo, o acontecendo você fica sabendo. No Acontecendo Você Fica Sabendo, voltamos a Dubai para falar sobre os quase 10 mil brasileiros que escolheram esse destino como lar. Você sabia que uma pesquisa internacional com pessoas que vivem fora do seu país de origem apontou os Emirados Árabes Unidos como um dos 7 melhores países do mundo para viver e trabalhar? Mas o que faz desse país um dos melhores destinos do mundo para quem decide morar fora? Entre os principais atrativos estão a segurança, a organização, a infraestrutura moderna e as oportunidades de trabalho em um mercado que segue em constante crescimento. Além disso, o país oferece qualidade de vida, serviços de alto padrão e um ambiente multicultural que reúne pessoas de todas as partes do mundo. Viver em Dubai é conviver diariamente com culturas, idiomas e estilos de vida diferentes. Aqui o mundo inteiro se encontra. A rotina mistura tradição e modernidade, do chamado para a oração aos cafés futuristas, do deserto às praias artificiais e do árabe ao português falado nas ruas. Mas nem tudo é glamour. A adaptação cultural, o idioma, as regras locais e a distância da família fazem parte dos desafios de quem escolhe viver fora do país. É preciso aprender a respeitar costumes, reconstruir redes de apoio e muitas vezes recomeçar do zero. E é com esse objetivo de trazer um pedacinho do Brasil para os brasileiros que escolheram morar em Dubai que hoje vamos conversar com alguém que faz isso através da comida, produzindo uma comida brasileira de ótima qualidade, com coxinha, brigadeiro, feijoada. O Delícias da Sul promete afagar o estômago e o coração dos brasileiros que estão fora e longe de sua família e longe dessa culinária maravilhosa que é a culinária brasileira. Nós tivemos a oportunidade de provar dessa culinária afetiva durante a nossa viagem para Dubai, com uma comida preparada com muito afeto e carinho pela Su, que participou também do Mulheres que Brilham em Dubai. E agora nós vamos conferir a nossa entrevista com ela. Estamos aqui com a Suzana, uma brasileira que mora em Dubai e esteve aqui participando dessa edição da revista Mulheres que Brilham. Suzana, como é para você estar participando de um network com mulheres, na maioria, do Brasil? Olha, para mim é muito gratificante,
porque temos várias empresárias aqui com uma experiência vasta, com muito conhecimento. Então, estar agregada ao meio delas me inspira e me faz crescer muito profissionalmente também. E como é que tem sido estar aqui em Dubai? Você é uma brasileira que trouxe para aqui um pouco do Brasil. Como é que é isso? Conta pra gente. Olha, eu já estou aqui, tem 9 anos, passou assim muito rápido. E foram 9 anos de conquistas, de realizações, de sonhos colocados realmente em práticas. Eu estou muito feliz com tudo que Dubai tem me proporcionado. Sou muito grata a todos os sheiks que dão oportunidades aos brasileiros para vir construir uma nova vida com chance de crescimento. Então eu me sinto realizada. Mas eu falei que você traz um pedacinho do Brasil para aqui. E por que eu falei isso? Aqui em Dubai nós temos as Delícias da Soul, que é um restaurante brasileiro, onde eu e meu esposo somos fundadores. E o nosso cardápio é 100% brasileiro, com profissionais 100% brasileiro, com insumos 100% brasileiro, para trazer a real essência do Brasil para Dubai. E, gente, eu provei a feijoada. Que delícia! Fica a dica para quem quiser vir aqui para Dubai. Como é que o pessoal faz se chegar aqui? Só entrar no nosso WhatsApp ou na nossa página do Instagram, que é Sudelicious Brazilian Food, ou procurar também no nosso Facebook, que tá Delícias da Sul. E o nosso WhatsApp é mais 971 50 330 2985. É só procurar a gente pelo nosso WhatsApp que a gente entrega e fornece em toda Dubai. Gente, muito obrigada por você estar aqui compartilhando conosco essa maravilha de brasileira que deixa um pouco do Brasil aqui no Dubai. Eu amo esse quadro. E agora a gente vai para o quadro onde nós conhecemos as histórias dos locais, a trajetória, as dificuldades, as vitórias, o quadro Como Tudo Aconteceu. E hoje, no Como Tudo Aconteceu, você vai conhecer a história de Dubai, um emirado que nasceu entre o mar e o deserto e que em poucas décadas se reinventou para se transformar em um dos maiores símbolos de inovação, luxo e modernidade do planeta. E hoje estamos aqui na Cidade Velha, em Dubai, um lugar onde nos remete como era Dubai do passado. É muito interessante a gente ver a estética da arquitetura, que é bem diferente do restante da cidade. Então vale a pena conhecer, tem ótimos restaurantes e pontos para compra. Vamos lá? Até meados do século XX, Dubai era uma pequena cidade portuária às margens do Dubai Creek. A economia girava em torno de pesca, comércio marítimo, da sua principal atividade econômica, que era o mergulho de pérolas, e trocas comerciais com Índia, Irã e África Oriental. Era um emirado formado por casas simples, de coral e barro, totalmente dependente do clima e do comércio regional. O colapso veio nos anos 30, quando as pérolas cultivadas japonesas dominaram o mercado e a economia local praticamente quebrou. Até que em 1966, Dubai descobre o petróleo. Mas aqui está o ponto-chave que diferencia Dubai de quase todas as outras áreas ricas em petróleo no mundo. O sheik percebeu que o petróleo acabaria. Enquanto os outros países focaram em só enriquecer, Dubai usou o dinheiro
para investimento, para construir infraestrutura, portos modernos, aeroporto internacional, estradas, eletricidade, saneamento, um incentivo agressivo ao comércio internacional. O sheik entendeu que era preciso fazer algo além do petróleo, até porque Dubai tinha pouco petróleo quando comparado a Abu Dhabi. Então, a estratégia foi clara: transformar a cidade em um hub global de negócios, turismos e serviços. E precisamos concordar que ele acertou muito. E algumas decisões foram visionárias, como a criação de zonas francas, onde as empresas estrangeiras podiam ter 100% de propriedade, não pagar impostos e repatriar lucros. Resultado: empresas como Google, Microsoft, bancos e multinacionais migraram até a região. Outro ponto de virada de chave: Dubai literalmente se vendeu como imagem. Criou o Burj Khalifa, o prédio mais alto do mundo, a Dança das Águas, a Palma e Jumeirah, que são ilhas artificiais visíveis do espaço. Sim, gente, Dubai construiu algo tão grande que pode ser visto em imagens feitas do espaço. Mas calma que a gente vai ter uma matéria só sobre isso, que eu sei que isso é um ponto super interessante. Mas voltando aqui ao que fez Dubai ser Dubai, Dubai atualmente investe pesado em inteligência artificial, cidades inteligentes, criptomoedas, e o plano declarado é, claro, ser a cidade mais avançada do mundo até 2050. E como uma forma de manter viva a memória de como tudo aconteceu, Dubai mantém uma parte chamada Cidade Antiga. E como tudo que acontece aqui, é óbvio que a gente teria que ir até lá, conferir e mostrar para vocês como é isso. É maravilhoso, vocês vão ver como são as lojas, a culinária lá é uma delícia. Então é uma experiência que vale a pena para quem vai a Dubai conhecer também a Dubai antiga, para a gente conhecer esse contraponto, porque antes de tudo que nós vemos hoje em dia, isso já tinha acontecido. Então vamos conferir? O que nós conseguimos entender é que o petróleo abriu caminhos, mas nunca definiu limites. A cidade entendeu a necessidade de se adaptar, de se reinventar. Então, quando o mundo mudou, Dubai decidiu mudar com ele. E mais do que isso, decidiu liderar. Então, que nós possamos aprender com isso, sempre nos reinventarmos, mas mantendo a nossa resiliência e mantendo as nossas raízes. Agora fiquem com esse quadro que vocês vão amar. E hoje, no Dica que Acontece, nós fomos para um dos cartões postais mais famosos de Dubai, Palma e Jumeirah, uma ilha artificial em formato de palmeira construída sobre o mar, que se tornou o símbolo da ousadia e da engenharia dos Emirados Árabes. E agora nós vamos fazer um passeio super legal. Nós vamos ver a Palma e Jumeirah, que é um lugar como se fosse uma ilha, e nós vamos pegar uma espécie de metrô
e vamos observando todo o litoral. Vai ser bem legal, você vai vir com a gente. Vamos lá? Trata-se de uma ilha artificial criada a partir de milhões de toneladas de areia e pedra. O projeto foi pensado para ampliar a área costeira da cidade e abrigar hotéis, resorts e residenciais de luxo. A Palma Jumeira é tão grandiosa que pode ser reconhecida em imagens feitas do espaço, inclusive da Estação Espacial Internacional, o que já a coloca entre as maiores estruturas artificiais já construídas pelo ser humano. Incrível, né? Vista do alto é uma verdadeira obra de arte. Uma palmeira gigante desenhada. Belíssimo, belíssimo. E isso representa exatamente o espírito de Dubai. Pensar grande, desafiar limites e transformar ideias quase impossíveis numa realidade concreta. E para chegar lá, a gente utiliza o monotrilho, uma espécie de metrô suspenso, que percorre toda a extensão da ilha e oferece uma das vistas mais impressionantes de Dubai. O trajeto já faz parte da experiência. Do alto é possível ver o formato de palmeira se desenhando sobre o mar, com hotéis, resorts e residenciais distribuídos ao longo das folhas. Os viajantes que estão planejando vir para Dubai, é necessário prestar atenção nos horários dos trens. Primeiro horário 9h15 e o último 10 horas da noite, ou seja, uma margem bem interessante. Nós viemos no horário aproximadamente de 5 horas da tarde, que segundo o guia é o melhor horário porque você consegue ver esse pôr do sol maravilhoso. Então fica a dica se você estiver planejando vir para Dubai. No final do percurso, o monotrilho chega até um dos principais pontos da ilha, onde está localizado um grande shopping com restaurantes, lojas e acesso a algumas das praias mais famosas da região. Dá até para fazer um passeio de balão parado, mas a gente não quis arriscar. Deixamos para uma próxima visita. E aqui a gente vai deixar uma dica também de restaurante para toda a família. Nós sabemos que o paladar é um ponto sensível durante essas viagens, então saber onde comer é um grande pulo do gato. E a gente vai deixar aqui a dica do restaurante onde nós fomos, e é bem interessante para toda a família. E quando nós saímos na estação final, nós temos um shopping. E aqui as pessoas também podem comer com os olhos. Olha que maravilha esse lugar. Essa dica de restaurante aqui na região é o Wave. O Wave é um restaurante bem família, com diversas atividades interessantes para serem feitas, jogos do estilo arcade, boliche, e uma comida bem gostosa numa pegada um pouco mais ocidental. Famílias que viajam com crianças, ele é uma ótima pedida, pois existem várias atividades para os pequenos fazerem. E esse foi o nosso Dica que Acontece de hoje. Semana que vem tem mais.
E agora aquele momento que transborda cultura com o maravilhoso Dudu Garcia, Cultura que Acontece. Olá, hoje Cultura que Acontece vai falar sobre o carnaval. E aí você vai se perguntar, ué Dudu, você não vem falando no quadro sobre o carnaval? Não, eu venho falando sobre as expressões populares que acontecem no carnaval e que nesse momento a gente está apresentando para vocês como o samba, o desfile das escolas de samba acontecem e são construídos. Mas hoje nós vamos falar sobre essa festa que já era muito famosa antes de chegar aqui no Brasil. Lá na Europa ela era chamada de Carnivale, que tem a origem no latim, que significa a retirada da carne. Ou seja, eles faziam uma festa onde eles consumiam as suas comidas, tudo que eles poderiam, porque iam entrar num tempo de recessão. Então eles acabavam com seus estoques de alimentação, porque eles viriam com um longo período de jejum, especificamente 40 dias. Nós vamos falar sobre isso. Mas a gente sempre fala assim, nossa, parece que o carnaval foge da gente, né? Ou chega mais perto, ou chega mais longe, porque é uma data que ela é flexibilizada. Como que é essa flexibilização? Como acontece? O carnaval, ele é um marco no nosso calendário litúrgico. Isso tem muito a ver com a Igreja Católica e com as construções lá na Europa desse calendário. Como é isso, né? A gente vai ter o primeiro equinócio da primavera, a gente está falando lá do hemisfério norte, né? Onde essa ideia foi toda construída e trazida para cá, para o Brasil, que fica no hemisfério sul. Então, lá, o primeiro equinócio que vai ter da primavera vai ser marcado a primeira lua cheia depois. Aí marca-se a Páscoa. Por isso que a gente está falando que tem uma ligação muito forte que está no nosso calendário da nossa liturgia. Então, marca-se a Páscoa. E dentro disso, conta-se 40 dias para trás. Contando 40 dias para trás, a gente chega na terça-feira, que vai ser a terça-feira de carnaval. Então, pensando nesse cálculo matemático, que essas datas elas vão se flexibilizar. Ora, ela é mais quase em março, ora, ela é mais para início de fevereiro, no mês de fevereiro, por isso que flexibiliza. E dentro desse 40 dias, a gente vai ter a quaresma, que é onde as pessoas irão fazer seu jejum, onde as pessoas irão, muitas vezes, vão para retiros espirituais. Então, além das ter as manifestações populares durante o carnaval, né, a gente tem samba, a gente tem maracatu, a gente tem frevo, a gente tem os blocos de carnaval, mas a gente também não pode esquecer das pessoas que vão para os retiros espirituais, que vão se conectar nesse momento com o seu religioso. Então, muitas pessoas acham que o carnaval é um momento em que só tem festa, brincadeiras, fantasias e diversão. Outras pessoas usam esse momento para que possa se conectar com o seu sagrado, jejuando, indo para retiro, e outras se conectam através da música, das expressões populares, através das danças e da festa. Então é muito importante a gente perceber que o carnaval ele vai para além das expressões populares. Ele também está ligado a um ritual, a um marco religioso, e cada pessoa, dentro da sua própria cultura e da forma que leva a sua vida, ela acaba colocando o carnaval com uma importância. E o que é mais bonito no Brasil é que essa expressão que acontece de forma religiosa, de forma festiva, profana, cada um vai ter a sua ligação e que tudo vale aqui no nosso Brasil. Então a gente vai ter isso tudo acontecendo dentro desse grande momento que é o carnaval. Muitas pessoas confundem o carnaval com apenas o samba, né, e outras expressões como a gente estava falando. E não, é importante a gente falar que o carnaval ele é esse marco dentro do nosso calendário. Ao longo do nosso quadro, a gente vai falar sobre as expressões populares que temos no carnaval, ok? Muito obrigado, nos vemos no próximo encontro.
programa hoje está demais, né? E agora aquele momento em que você, telespectador, tem a oportunidade de tirar suas dúvidas sobre a saúde. Eu não sabia que eu não sabia. Uma nossa seguidora, né, telespectadora, está aqui falando que ela estava conversando com uma amiga que disse para ela que não é normal ficar 4 dias sem ir ao banheiro, fazer o famoso número 2. E aí não é bem assim, né? O ritmo intestinal, ele precisa ter um equilíbrio, Com certeza. ter uma regularidade, e as pessoas precisam começar a entender que ficar constipado, né, com a famosa prisão de ventre, não é uma coisa para se romantizar e muito menos se normalizar. E quem é telespectador assíduo aqui do programa sabe a importância do intestino até mesmo para a nossa saúde mental. Então, ter um ritmo intestinal saudável, adequado, é importante para o perfeito funcionamento do nosso corpo. Sim, porque tudo está associado, né? Tanto as emoções quanto os sistemas hormonais, tudo está com muita ligação, né? Muita conexão. Então, quando a gente encontra uma pessoa que coloca pra gente que ela está muitos dias, né, sem evacuar, e ela entende que ela não está sentindo nenhuma dor, nada que possa estar representando, né, um comprometimento abdominal agudo, né, onde nós teríamos que estar investigando e tendo determinadas intervenções cirúrgicas e clínicas. Quando isso já faz parte da vida dela, essa saúde intestinal não está bem. Tem alguns pontos que as pessoas normalizam e que não podem ser normalizados. Ficar muitos dias sem ir ao banheiro, tem pessoas que vão uma vez por semana ou e acham isso normal. Gente, não é normal. Pessoas que estão acostumadas a sempre fazer muito esforço para evacuar, isso também não é normal. Fezes que são muito rígidas e machucam para conseguir, né, ter um sucesso na evacuação, passa longe de ser normal, gente. Então, assim, são situações que, caso você esteja passando por isso, você precisa entender que é necessário compreender a sua saúde intestinal melhor, buscar um atendimento médico para mudar essa realidade, porque não pode continuar assim. E muitas vezes também a própria pessoa recebe o estímulo, mas ela segura. Porque fica por vários motivos, né? Por conta de um trabalho, por conta de estar numa reunião que ela não possa se afastar, ou até mesmo porque ela não gosta de ter o hábito de evacuar. E as pessoas têm muita vergonha, né, de ir em banheiro público, mas, gente, todo mundo faz isso. Todo mundo faz, é algo natural, é algo que o nosso corpo pede, é algo necessário, é sinal de saúde. Então, a gente também não precisa ficar com tanta vergonha assim. E é uma coisa que precisa também ser conversado com as crianças, né? As pessoas precisam aprender que os hábitos, né, de vida saudável esbarram também num momento adequado da evacuação, né? Muitas vezes isso daí não é conversado, não é explicado. Muitas vezes as crianças até aprendem a se conter, né? Porque estão brincando, porque também acham que é chato. Principalmente adolescentes. Isso é muito observado na adolescência, esse comportamento. Então, isso tem que ser organizado. E, muitas vezes, isso é sinal de que uma alimentação adequada não está sendo feita. Uma hidratação adequada não está sendo cumprida. Então, precisa se rever essas questões. E o que a gente poderia estar falando para eles em termos de alimentação? Primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente precisa do equilíbrio entre um consumo adequado de água e um consumo de fibras. Porque senão, se a pessoa começa a comer fibras em excesso e não bebe água, ao invés de ajudar, atrapalha. Então, é como se a gente fizesse um cimento. E aí o que pode aumentar?
aquelas questões que você falou anteriormente, Da o esforço dor, evacuatório, ressecamento, sangramento. Então, a gente precisa sim aumentar o consumo de fibras. Então, aveia, chia, linhaça, as folhas cruas, né, o consumo da alface, tudo isso ajuda a aumentar a ingesta de fibras, porém, tem que ser acompanhado do aumento de consumo de água. E aqui já voltando para a nossa campanha, verão saudável, família hidratada. Então, aqui, mais uma vez, a gente mostrando para você a importância de beber água. Sim, é muito importante esse conjunto aí, essa harmonia entre fibras e hidratação, né? E é necessário também que a alimentação aconteça de preferência em intervalos regulares. Sim, com certeza. Porque o organismo precisa entender suas necessidades, tanto de ingestão quanto de eliminação. Exatamente. E quando eu sempre explico para as minhas pacientes, né, se você tem uma casa e você acumula o lixo e você varre só uma vez por mês, qual é o estado que essa casa fica? Agora, se você varre todos os dias, como essa casa se apresenta? Exato. Assim é o nosso corpo. Né? O nosso corpo ele precisa eliminar todas as toxinas, todas as escórias que são levadas para que saiam junto com o bolo fecal. E agora a gente vai falar algo que talvez seja um pouco difícil para algumas pessoas, mas nós precisamos observar. Sim. Nós temos que observar tudo aquilo que sai do nosso corpo. Inclusive, não sei se você sabe, mas o correto é não termos vaso sanitário escuro na nossa casa. Com certeza, porque é mais cara, né? Porque é mais cara, você não vai ver um sangramento, você não vai poder ver a coloração da sua urina, das suas fezes. Com certeza. Então, vaso preto, nem pensar. O certo é o vaso mais claro possível, de uma forma que não altere a coloração daquilo que sai de dentro da gente, que a gente precisa. Eu sei que tem gente que tem nojo, que tem gente que tem dificuldade, mas estamos entre família e precisamos falar sobre isso. Um dos nossos papéis aqui é trazer para vocês temas relevantes de saúde de uma forma responsável, mas mais leve. Então, a gente precisa falar sobre isso. Você vai precisar olhar, analisar, entender quando mudou o padrão, porque tem paciente que a gente pergunta e ele não tem a menor ideia da coloração da urina, das fezes, o formato, não sabe nada, a pessoa só vai lá de olhos fechados. Infelizmente, não dá para ser assim. Precisa se analisar o formato, observar a consistência, se houve mudança, a quantidade. Porque a gente consegue ter muitos diagnósticos a partir dessas informações que são valiosas e preciosas. Então, é necessário sim observar e é necessário considerar a mudança da coloração do seu vaso sanitário, obviamente, se estiver dentro das suas condições no momento. Mas para um futuro próximo seria importante para que você possa levar essas informações para o seu médico. Então, resumindo, vamos a algumas dicas para que a gente possa combater a constipação. Alimentos ricos em fibras, nossa dica número 1. Nossa dica número 2 é uma boa hidratação. Dica número 3, o movimento ajuda. Então, caminhar, se movimentar, isso ajuda a um trânsito intestinal dentro da normalidade. Dica número 4, cuidado com laxantes. As pessoas, às vezes, ficam condicionadas a só conseguirem ir ao banheiro diante do uso de laxante. Isso é a pior coisa que você pode fazer pelo seu intestino. E em caso de observar alguma alteração na frequência, na consistência, no aspecto em geral das suas fezes, busque o auxílio de um médico. Então, conseguimos desvendar mais um mito. Mito desvendado, conhecimento adquirido. E agora um dos nossos quadros favoritos aqui do programa, porque é o momento que você está aqui com a gente, que a gente pode te transmitir. E fica o convite, se você quiser aparecer aqui na telinha, é só entrar em contato nos nossos canais, nas nossas redes, mandando um vídeo contando de onde você é, qual o seu nome e o que te faz acontecer. Vamos agora para o Acontece com Vida. Meu nome é Japurema Montenegro. Eu estou assistindo uma programação de domingo de uma psiquiatra e de
jovem que fala sobre carnaval. As dicas da psiquiatra, para mim, têm sido muito bom, porque são coisas que estava acontecendo comigo, eu não sabia, do meu intestino, e ela me ensinou uma coisa tão simples que não gasta nada, é só beber água, aos poucos, todo dia. E faz bem para o intestino e faz bem também para a cabeça. E outras coisas também que ela fala, que eu tenho gostado. E o Dudu tem falado sobre carnaval, sobre Sambódromo, que eu não sou de assistir o carnaval, porque eu já fui muito lá, mas fui para evangelizar. Pessoalmente é diferente. E fui para evangelizar, que eu sou evangélica, mas aí ele falou sobre o dia que foi inaugurado, que eu não sabia, e também que depois do carnaval lá vira escola, colégio para pessoas que não pagam, assim, escola, tipo assim, uma escola pública, né? Então tem sido muito bom essa programação do para mim. Eu aconselho quem puder assistir, assiste que vai gostar das dicas da dica da psiquiatra e também aprender um pouquinho sobre o carnaval, a qual muita coisa a gente não sabe. Ai, gente, dá uma peninha, mas infelizmente chegamos ao final do nosso programa. Espero que vocês tenham gostado. Mas domingo que vem, à tarde, estaremos novamente aqui. E se bater aquela saudade durante a semana, as nossas redes estão aí para vocês acessarem e vai ser um prazer ter vocês com a gente. Porque tudo que acontece aqui. Da tela pra sua vida, com leveza e visão, trazendo histórias que tocam o coração. Notícias, tendência, gente com atitude. É o programa que conecta com saúde.